E se alguém pudesse ficar literalmente 40 dias bebendo apenas água? Sim, eu estou há 29 dias quase e eu vou te mostrar por quê e te explicar por quê. Que eu estaria fazendo essa loucura de viver de água e ficar tão magro, raquítico e feio assim, abatido, doente. Fica aí e vamos aprender mais. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça, nutricionista clínico e sou apaixonado por trazer para você o que há de mais recente na literatura médica científica e o que salvou minha vida há quase 16 anos atrás. Eu era uma pessoa extremamente doente, sabia que ia morrer em poucos anos e eu sabia que eu precisava de uma mudança. Nada na medicina usual e na nutrição usual me ajudava, nem nas terapias e medicinas alternativas. Então eu procurei a coisa mais radical do mundo, viver como animais vivem. Ou seja, algo que é chamado de higiene natural, um modelo de saúde e medicina criado por médicos americanos há 200 anos atrás, que uma das partes desse modelo é propor jejum como uma cura, que jejum não é cura, mas isso fica para outro vídeo. Então, eu estou aqui no Tanglewood Wellness Center, na Costa Rica, perto de Guanacaste, na província. Estou fazendo meu jejum de 40 dias à base de água, batendo quase 29 dias agora, às 6 horas da noite. Aqui é 3 horas antes, então no Brasil é 6 horas, né? Então eu vim para cá porque eu queria não só gravar o documentário, mas eu sempre tive muitos problemas de saúde na infância. Muita gente me pergunta, mas se você vive tão saudável há 16 anos, porque eu sou frugívoro, vivo esse estilo de vida, já fiz vários jejuns há 16 anos, e por que você vai fazer um jejum agora de 40 dias, exceder, porque o jejum mais longo foi de 24 dias, se você ainda não viu os documentários, tem um jejum aqui, um documentário de jejum aqui com 1,5 milhão de visualizações no canal, de 10 dias, e o outro de 23 dias, sugiro você assistir, são imperdíveis. Mas, para você entender mais sobre o assunto, hoje é um vídeo mais curto, né? Que na verdade é sobre outro assunto, mas fica até o final para você entender o porquê o jejum é tão criticado. Então, simples, eu me regenerei de muita coisa, porque eu não vou usar a palavra cura, que eu acho que é prepóstero, completamente errada. Eu me regenerei de muita coisa vivendo esse estilo de vida saudável há 16 anos. Eu sou mais inteligente, mais forte, tudo funciona melhor. Mas, realmente, 22 anos de lixo não são facilmente regenerados e às vezes algumas coisas não conseguem ser regeneradas. É que nem você cortar uma perna fora e falar, ah não, agora eu estou comendo saudável, eu estou jejuando e a perna vai crescer de novo. Não cresce. Se você fizer um machucado, ele pode fechar. Se você fizer um machucado muito grande, ele cicatriza, mas ele não fecha completo. Se você corta fora um membro, realmente nós não somos mais répteis, que a gente perdeu isso de répteis para mamífero. Também fica para outro vídeo, eu explico isso em outros vídeos sobre jejum aqui no canal, tem até playlist sobre o assunto. Mas, porque um réptil ele consegue crescer um braço novo, uma cauda nova e por aí vai, né? Então, aonde que eu estou querendo chegar? Eu estou postando toda essa odisseia dos vídeos aqui no canal e lá no Instagram e no TikTok, nas outras plataformas vizinhas, né, nos apps vizinhos. E muita gente criticando sobre essas postagens nas outras mídias sociais. Teve gente até que denunciou vídeo, etc. Porque eu só estou me mostrando magro e falando que eu uso o jejum como a minha cirurgia. Para mim, a minha forma de ficar bem, né? Óbvio, eu estou bem, não tinha nenhum problema, só tinha realmente esses danos da infância, de uma infância muito junk food, muito remédio, etc. Que, infelizmente, nunca curaram 100%, vamos usar essa palavra errada. Então, eu queria tentar um jejum de 40 dias, porque eu sei dos resultados. O Shelton, um dos meus principais mentores, ele falava muito sobre realmente, a pessoa não ficou boa com 30 dias de jejum, eu dou 40, porque realmente tem algumas coisas que precisa de um jejum mais longo para conseguir regenerar 100%. Então eu queria tentar, porque eu não vou entrar na faca. Eu acredito num higienista antigo, ele falava, se a natureza não consegue curar, deixe por si só. Então vou tentar o jejum, ver se está melhor. E é impressionante. Eu estou no 28º dia, nunca tinha chegado tanto. A gengiva nunca teve tão boa, tão saudável, desde os meus 16 anos, quando eu desenvolvi uma gengivite crônica, periodontite, como é chamado. Minha coluna nunca teve tão boa, desde que, sei lá, nem me lembro realmente quando teve tão desinflamada e não estalando e não comprimida, sabe, com dor. E também minha mandíbula e, obviamente, eu acho que a hérnia de disco que eu tenho comprimia toda a coluna, que comprimia sempre o ombro aqui e causava um pouco de bruxismo que levava a gengivite, periodontite.
E também isso acho que afetava muito meu estômago. Então sempre foram os 3 principais problemas que eu tinha. Óbvio, quando eu era onívoro, antes de começar a dieta, eu tinha muita alergia, outros problemas, mas tudo sumiu. As únicas coisas que realmente ficaram foram isso, né? Obviamente muito mais leve, mas nunca sumiram 100%. Então está tudo muito melhor, até meu estômago. Obviamente eu não estou comendo, então não dá para saber 100% da minha digestão, mas está como se tivesse mais saudável. E aí muita gente criticou, tem muita coisa para responder das perguntas lá do Instagram. E eu vou responder as perguntas das outras mídias sociais. Tira o Insta, né? Mas eu vou responder em outro vídeo de perguntas e respostas. Mas esse vídeo é sobre os questionamentos científicos. Teve um profissional da área de saúde que posta sobremesas, açúcar, etc., como se fosse tudo bem de vez em quando, né? Criticando lá e falando que isso não tem ciência. Aí eu coloquei um artigo do Walter Longo, o maior pesquisador de jejum do mundo, publicando na Cell. A maior parte de nós, profissionais da área de saúde, nunca vai publicar na Cell. Ou seja, só publica os cientistas mais tops do mundo, sabe, as pesquisas mais tops do mundo. É um dos jornais médicos científicos mais prestigiosos do mundo. Qualquer um criticando, sabe, pesquisa do Walter Longo, aí falou, mas você não sabe ler direito, porque isso foi em estudos em ratos. Tem algumas coisas que ele já provou sim em seres humanos. E tudo que eles têm provado realmente em animais, a grande maioria tem sido provado também em seres humanos. Não é remédio, não é toxicidade, é jejum. Então os dados têm sido bem consistentes para mostrar os benefícios muito similares aos animais. Mas é óbvio, você não precisa acreditar que não tenha ciência, porque realmente ainda não tem muita ciência. Porque, eu acho que o mais científico é olhar para a natureza e ver o que todos os animais fazem. Quando eles estão doentes, eles perdem a fome e fazem isso e regeneram, seja até um braço, né? No caso de um réptil, e seres humanos ao longo da história, tem muitos relatos, bom. Mas também tem os casos clínicos de higienistas. O Shelton mostra casos de um homem que já estava impotente, com 60 anos com a próstata enlargada, né? Provavelmente início de câncer de próstata, vários problemas, já não ouvia há 10 anos. Depois de um jejum de mais de 40 dias, ele voltou até mesmo a ouvir. Então, assim, tem muito relato, não dá para falar tudo num vídeo, mas por que não tem pesquisa? Falta dinheiro. De onde vem o dinheiro? Indústria farmacêutica e do governo. O que eles financiam? Pílula, coisa que dá para patentear e vender. Coisa que não dá dinheiro, pessoas doentes dão dinheiro. Pessoas saudáveis não dão dinheiro. Jejum, beber água e descansar, dá dinheiro para quem? Então, nunca, enquanto a gente tiver esse sistema capitalista, vai ter pesquisa sobre o jejum de água. Talvez um dia, quando os seres humanos se tocarem na realidade, mas não vai ter, o ser humano está doente. Quanto mais doente ele está, mais doente é a mente. E mais ele pensa de forma errada, ele quer tirar proveito de todo mundo, ele quer dominar e ele não quer compartilhar. Você vai para Okinawa, no Japão, eles compartilham. As famílias que estão mais precisando de dinheiro, as mulheres doam dinheiro para aquela família para ficar tudo igualitário. Por quê? Porque eles levam uma dieta baseada em plantas, porque eles são saudáveis, porque eles acordam cedo, porque eles não têm tecnologia, pode um monte de coisa. Então, quanto mais o ser humano está doente, mais ele é corrupto, mais ele é errado, mais ele é baseado em ganhar em cima do outro. Então, nunca vai ter pesquisa em jejum. Mas eu não posso recomendar jejum, eu não recomendo jejum. Nem meus pacientes vêm perguntar, porque eu tenho o principal livro de jejum no Brasil, escrito, científico, etc. Eu falo, não, eu não prescrevo jejum. A não ser um jejum intermitente, se a pessoa é saudável, etc. Obviamente flexível, mas um jejum de água, eu falo, não. Você lê o livro, se educa com os documentários e vai para uma instituição higienista. Mas eu sempre falo ainda, acima de tudo, muito antes de jejuar, você tem que aprender a viver de forma higienista, porque jejum não é nenhuma panaceia, não vai te curar de nada, porque você vai fazer jejum, vai melhorar muita coisa e vai voltar para os velhos hábitos, que é o 99% das pessoas fazem. Então aprenda a viver primeiro. Lê meus livros, porque realmente só eu no Brasil, infelizmente, ensino higienismo. Ou seja, eu sou o único que não fico falando, toma suplemento, porque todo mundo que recomenda suplemento ganha em cima deles, né? Os nutricionistas, os médicos, os ortomoleculares, etc. Todo mundo ganha em cima dos suplementos, dos remedinhos e dos anabolizantes que esses médicos bombados recomendam e por aí vai, né? Então, o que acontece? Realmente, jejum não dá dinheiro. E eu talvez eu tento ser o mais ético possível, talvez porque eu também já jejuei muito e
meu sangue é puro, mas minha mente é pura, eu tento ser o mais ético possível te falando, olha, é verdade. Dá para tomar remedinho? Dá para fazer muita coisa? Dá. Mas até a literatura médica científica hoje em dia cada vez mais embasa menos remédio, menos suplemento e mais estilo de vida. Cada vez mais a gente tem visto o óbvio, que a natureza mostra pra gente. Conviver com o meio ambiente é saúde. Até mesmo conviver com plantas tem potencial anticancerígeno e antidiabetogênico. Não dá para entrar no assunto, mas a falta de artigos médicos sobre jejum não é porque jejum não é científico. Não é porque não tem um dado científico publicado ainda que aquilo não é científico. Aquilo pode ser muito científico. Eu acho que jejum, na verdade, é uma das coisas mais científicas e óbvias do mundo. Qualquer um que já teve um gato, um cachorro que ficou doente, ele para de comer por alguns dias. Meu pai com câncer, ele não queria comer nada. Se ele tentasse comer, ele passava mal. E ele nem ligava para a comida, nem olhava para a comida. Tipo assim, eu, por exemplo, estou em jejum, eu estou há 28 dias, posso ver alguém comendo, pode cair uma goiaba aqui na minha frente do pé, não ligo. Então, esse é o recado de hoje. Jejum, na minha opinião, vai ser provado muito científico e cada vez mais tem saído. O True North Health Center na Califórnia tem publicado artigos. Eles tentaram publicar um artigo junto com o T. Colin Campbell, talvez o nutricionista mais famoso do mundo, né? Que ele fez o The China Study, talvez a maior pesquisa epidemiológica já conduzida até hoje. E sabe o que aconteceu? Eles tinham um artigo de quase 200 pessoas com a maior reversão de hipertensão arterial na história. Ou seja, nada reduzia tanto hipertensão arterial quanto um jejum e uma dieta plant-based por alguns dias. Hipertensão arterial é talvez a principal comorbidade para causar todos esses outros problemas que a gente sofre hoje em dia. Sabe o que aconteceu? O artigo super bem desenhado, teve o peer-reviewed, tudo foi bem, assim, boa recomendação para o jornal e bons pesquisadores, né, um time bem de peso. O New England Journal of Medicine e o JAMA, o Journal of American Medical Association, bloquearam o artigo. Por quê? Porque quem financia esses jornais? Drogas, remédios, indústria farmacêutica que vende muito remédio hipertensivo. Então, se eles vão botar alguma coisa que funciona melhor que remédio e de graça, eles estão perdendo dinheiro, porque quem financia os jornais vai tirar o financiamento. Então, o que mais dizer sobre isso, né? I rest my case, como a gente fala em inglês. Eu apresentei o caso no tribunal e cabe a você decidir o caminho que você quer seguir. Eu sei qual é o caminho que eu quero seguir. A minha medicina está na natureza, em estilo de vida. Eu sou responsável em dormir cedo, pegar sol, praticar atividade física, comer uma dieta saudável, mas o maior problema hoje em dia não é a indústria farmacêutica, não é a indústria alimentícia, não é a indústria de suplemento, médica, vendendo tratamento, é a sua responsabilidade com você mesmo. Porque a maior parte das pessoas não quer ser responsável, ela quer ser saudável, mas ela quer dormir meia-noite, seja assistindo Netflix ou saindo para a night. Ela quer ser saudável, mas ela quer comer de tudo, porque de tudo não faz mal. A bola está sempre com a gente. Eu decidi pegar a bola na minha mão e ser responsável por ela. Não pedir para outro me curar, e sim eu participar da minha regeneração, que não é cura. Então, gostou do vídeo? Não se esquece de comentar, compartilhar, sentar o dedo nesse like, se inscrever no canal e apertar o sininho. Se você quer me ajuda como nutricionista clínico, agora eu estou magro, chupado, feio, com a aparência de doente, mas em alguns dias eu já estou realimentando e vou estar de volta atendendo como nutricionista presencial online. Temos nossos 8 livros já publicados, em breve 9. Tem os retiros presenciais sempre em janeiro e julho lá comigo, o próximo é agora em agosto, só por causa que eu estou aqui na Costa Rica esse ano. E nossos cursos online, que você aprende durante um ano, você pode ficar revendo o curso da sua casa. Então, muita saúde frugal, Dr. Victor Coraça. Até a próxima.